O incrível ato de bondade de uma mulher solitária que transformou a vida de um fazendeiro. Acorda, Maria! O sol irrompe pelo horizonte da fazenda simples, iluminando as memórias que ainda dançam em sua mente. Viúva há 5 anos, sua vida é preenchida por uma rotina que, embora mantenha-a ocupada, não a livra da saudade que aperta o coração. Regando as plantas e alimentando os animais, ela murmura histórias para o vento, como se ele fosse seu confidente. É um balé solitário, mas na simplicidade da lavoura, Maria encontra um eco de esperança. Certa manhã, o dia se apresenta diferente. Ao passar pela estrada de terra, seus olhos se cruzam com os de João, um jovem que parece carregar o peso do mundo. Ele tenta, sem sucesso, consertar sua enxada quebrada. O olhar cansado dele ressoa em Maria, e uma pontada de empatia a comove. Naquele instante, ela se lembra de como a vida é difícil e, sem hesitar, oferece ajuda. Vem para minha fazenda, convida, seu coração pulsando com um desejo de apoiar quem também sofre. João aceita. Ele não busca apenas um emprego, ele procura um lugar onde possa sentir a dignidade, a conexão perdida. Nos dias seguintes, os sorrisos e as histórias mudam o ambiente da fazenda. Maria ensina tudo o que sabe, enquanto João traz um frescor, a esperança de novos começos. Os vizinhos, porém, não concordam. Por que ela estaria ajudando esse garoto? Sussurram pelas costas. O preconceito voa como uma nuvem pesada, mas a amizade entre eles floresce, cada risada um ato de resistência. Mas a felicidade é como flores delicadas, que podem ser esmagadas pela sombra. A prefeitura anuncia o fechamento da estrada que leva ao vilarejo, uma decisão que balança as pernas de Maria e João. O sustento deles está em risco. Maria sente a angústia se ajoelhar em seu peito. E agora? Pergunta a si mesma, a dúvida corroendo sua bravura. Ao mesmo tempo, João sente o peso do olhar da comunidade, preparado para julgá-lo, mas decidido a lutar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria e João se unem, decididos a enfrentar essa injustiça. A força que encontraram um no outro é palpável, mas eles não conseguem escapar do medo insidioso que se atreve a invadir suas esperanças. No fundo de seu coração, Maria guarda segredos que podem mudar tudo. Revelações do passado dançam em sua mente, e enquanto o horizonte escurece, ela percebe que a vida tem caminhos tortuosos. E assim, enquanto as nuvens pesadas se acumulam sobre a fazenda, Maria se pergunta: até onde você iria pela bondade? Essas palavras ecam em seu coração e nos olhos de João. O que aconteceria se o passado emergisse, desafiando suas certezas? A história apenas começou, e os ventos sopram a favor ou contra, mas uma coisa é certa: a luta por dignidade e solidariedade está apenas começando. Maria e João não demoraram a perceber que a estrada fechada era mais do que uma simples via de acesso. Era um símbolo de suas esperanças ameaçadas. No calor do dia, eles sentavam-se juntos à sombra de uma árvore frondosa, discutindo planos e estratégias. Precisamos encontrar uma forma de nos unir a outros fazendeiros, disse João, a voz carregada de determinação. Maria assentiu, mas uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. E se a comunidade não aceitasse a ideia? E se eles criassem mais resistência do que apoio? A ideia de buscar aliados tornou-se um fio condutor para suas conversas. Maria relembrou como, em tempos difíceis, a solidariedade sempre surgia entre os vizinhos. Talvez, se mostrarmos que não estamos sozinhos, as pessoas possam nos ouvir, sugeriu. A esperança começou a surgir como um novo broto, embora Maria ainda sentisse um frio na barriga ao pensar em como os vizinhos poderiam reagir. Nos dias seguintes, eles se tornaram os porta-vozes de uma pequena revolução silenciosa. Maria e João reuniram outros fazendeiros em sua casa, compartilhando histórias e experiências. Cada encontro se tornava um ritual de resistência, onde a coragem era alimentada pela fé mútua. Havia uma união visível, mas os ecos do preconceito ainda sussurravam nas ruas.
O que você está fazendo com aquele menino? Ouviu João de um vizinho ao passar com Maria. O peso das palavras pareciam tentativa de destruir a esperança que eles estavam construindo. Maria sentiu seu coração apertar. Como era possível que, em meio a tanto esforço e união, ainda houvesse quem quisesse quebrar tudo? Mas ela decidiu que não poderia deixar que isso afetasse. João, precisamos seguir em frente, falou com firmeza, olhando nos olhos dele. Temos que continuar lutando. E assim, na rodovia de desafios, se tornaram os verdadeiros defensores de suas vidas e daquilo que tinham construído juntos. Entre caminhadas e conversas, João revelou a Maria um pouco sobre sua vida. Ele contou sobre a perda de seus pais e como a vida na cidade o havia engolido. Com cada palavra, uma conexão mais profunda nasceu entre os dois, desvendando camadas de dor e resiliência. A empatia ensaiava uma dança nova, onde a amizade prometia ser a melodia que ecoaria no futuro. Uma tarde, enquanto Maria regava as plantas, seus pensamentos viajaram para um passado que não desejava revisitá-lo. Ela se lembrava do amor que perdeu, as esperanças desfeitas e a solidão que a acompanhava há tanto tempo. Mas agora, ao olhar para João, sentia que a vida tinha um jeito de surpreender. Às vezes, a bondade vem nas figuras mais inusitadas, pensou. Quando decidiu mudar o rumo da própria história, uma nova luz iluminou o caminho. Mas assim como a vida se mostrava cheia de reviravoltas, uma visita inesperada agitou o ar da fazenda. Um funcionário da prefeitura apareceu para fazer uma reunião. Precisamos discutir o fechamento da estrada e o que isso significará para vocês, anunciou, a expressão séria. Maria e João trocaram um olhar rápido, as probabilidades dançando em suas mentes. O momento decisivo estava prestes a chegar. Eles se prepararam para a batalha que definirá o futuro deles e de toda a comunidade. João, estamos prontos para isso? Maria indagou, o coração acelerando. Estamos, sim. Juntos somos mais fortes, respondeu ele firme, a esperança pulsando na força de suas palavras. O que viria a seguir prometia ser um divisor de águas. O peso da verdade pairava no ar. E naquela hora, Maria percebeu que sua história e a de João não eram apenas sobre sofrimento, mas sobre a escolha de amar e lutar de forma genuína. As nuvens acima pareciam mais escuras, mas não podiam ofuscar o brilho do que estava por vir. Os pássaros pareciam silenciar quando a manhã chegou. Maria e João estavam na sala, o clima tenso como uma corda prestes a se romper. O funcionário da prefeitura, um homem de meia-idade chamado Carlos, tinha a expressão fechada enquanto preparava suas anotações. Ele olhava para os dois como se eles fossem um peixe fora d'água. Com a mão nervosa, Maria rodava uma aliança no dedo, um hábito que surgia em momentos de ansiedade. Vamos direto ao ponto, começou Carlos, quebrando o silêncio. O fechamento da estrada é uma decisão que vai afetar todos aqui. Estamos lidando com questões legais, e isso não é fácil para ninguém. A vulnerabilidade em sua voz era um eco da mesma preocupação que habitava o peito de Maria. Ela sabia que a estrada não era apenas uma via, era a ligação de suas vidas, suas histórias, sua luta. Mas há um motivo real para isso? João se atreveu a perguntar, a sinceridade transparecendo em sua voz. O que podemos fazer para mudar essa situação? Maria sentiu uma onda de esperança, a força dele revigorando suas próprias pendências. Carlos respirou fundo. A realidade é que as autoridades estão priorizando a segurança e as rotas de escoamento. E confesso, não esperava tanta resistência como a que vocês estão mostrando. A palavra resistência fez Maria imaginar os encontros que tiveram com os outros fazendeiros, com as vozes unindo-se em um só coro. Era claro que algo estava mudando. Se conseguirmos trazer mais pessoas para se juntarem a nós, talvez possamos fazer barulho suficiente para que eles ouçam nossas preocupações, Maria disse, a voz tremendo de emoção. João olhou para ela admirado, a determinação dela pulsava como um rio caudaloso. É isso, vamos mostrar que não somos apenas fazendeiros isolados, somos uma comunidade. Carlos parecia surpreso. Se vocês têm planos de reunir mais apoiadores, isso pode mudar tudo. Perguntas da comunidade podem ser levadas à prefeitura. E, mais uma vez, o calor da esperança envolveu a sala.
Maria olhou nos olhos de João e viu a mesma determinação, o mesmo impulso. Vamos nos reunir na praça no próximo sábado, Maria sugeriu. Todos os fazendeiros e quem mais quiser se juntar. Precisamos de vozes, vozes que ressoem, que falem pelo que acreditamos. Carlos assentiu, um brilho de compreensão em seu olhar. Isso é um passo importante. Se vocês mostrarem que têm apoio, a conversa pode mudar. A administração vai se sentir pressionada. A ideia de mobilizar a comunidade encheu o peito de Maria de uma nova sensação, um misto de nervosismo e excitação. Como seria reunir aqueles que ainda duvidavam, aqueles que estavam relutantes e inseguros? Ela sabia que precisariam também de uma estratégia. Preciso de um pouco mais da sua ajuda, disse a Carlos. Ele a observou, o semblante relaxando. Posso ajudar a divulgar, mas a mensagem precisa vir de vocês. A força está na comunidade. Ao sair da sala, Maria e João sentiam que aquele era um novo começo. Era como se cada passo os levasse mais perto de um destino que parecia finalmente ao alcance. Mas havia um sentimento espreitando nos arredores, um medo de que os mesmos vizinhos que apoiaram a ideia pudessem se voltar contra eles. Mal sabia Maria que a verdadeira batalha não seria contra as autoridades, mas sim nas próprias sombras da comunidade, onde antigas rivalidades e ressentimentos poderiam desabrochar como flores venenosas. Os dois se despediram de Carlos, mas Maria estava quieta, já pensando nas reações que poderiam vir. João, e se não conseguirmos? E se a luta for em vão? Ele a segurou pelo braço, respirando fundo. Não podemos pensar assim, temos que acreditar na mudança. Às vezes, a soma de pequenas vozes faz mais barulho do que um grito isolado. Maria sorriu, mas a ansiedade ainda estava no ar. Quando olharam para o horizonte, o céu estava limpo, mas havia um pressentimento de que a tempestade estava se aproximando. No fundo, ela sabia que a verdadeira força não vinha da estrada, mas das pessoas dispostas a confrontá-la. O sábado estava se aproximando, e a sombra de um novo movimento pairava no ar. O que acontecerá quando as vozes começarem a ecoar pela praça? A luta deles finalmente começaria, mas o que custaria para Maria e João descobrir se realmente estavam prontos para enfrentar o que vinha? Maria passou os dias antes da reunião se preparando, uma mistura de ansiedade e determinação pulsando em seu peito. Ela passava a maior parte do tempo pensando em cada detalhe, nas palavras que usaria para chamar as pessoas, na maneira como apresentaria seu apelo. João estava sempre ao seu lado, encorajando-a e ajudando no que podia. No dia marcado, a praça estava mais cheia do que ela esperava. Fazendeiros, moradores e até algumas crianças se reuniram, movidos pela esperança que Maria havia cultivado com suas palavras. As cores vibrantes das roupas misturavam-se ao verde das árvores e ao azul do céu. Enquanto sorrisos nervosos se espalhavam entre a multidão. Era como se a atmosfera estivesse eletrizada. Quando Maria pegou o microfone, seu coração disparou. Ela respirou fundo, sentindo o calor do apoio que a cercava. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Estamos lutando por algo que é mais do que uma estrada. Estamos lutando pela nossa comunidade, pelos nossos vínculos, nossas histórias. Esta estrada nos conecta e, sem ela, seremos isolados. Murmúrios de concordância se espalharam pela multidão. Maria viu a participação de pessoas que ela nunca imaginou que se uniriam, e isso a encheu de esperança. Mas, no fundo, uma preocupação sussurrava. E se os ressentimentos aflorassem? Sabia que havia rivalidades antigas, histórias de desavenças que poderiam ameaçar a união que estava tentando construir. João subiu ao seu lado, compartilhando o microfone. Estamos aqui juntos, não somos apenas vizinhos, somos amigos, somos família. Se nos unirmos, não importa o que se coloque diante de nós, seremos mais fortes. A resposta foi imediata, aplausos e gritos de incentivo ergueram-se como um coro de determinação. Enquanto falavam, Maria observou rostos familiares entre a multidão. Dona Clara, a mais velha da comunidade, balançava a cabeça em aprovação. O velho Joaquim, conhecido por suas rixas com João, estava ali, também sorrindo. Aquilo era um sinal de que a mudança era possível. No entanto, a energia da praça logo começou a se desviar. Algo na esquina da praça chamou a atenção de todos. Um grupo de homens se aproximou com expressões sombrias, carregando um ar de desprezo.
Era uma ala de fazendeiros descontentes que opunham resistência a qualquer forma de união. "O que vocês estão fazendo aqui? Estão apenas perdendo tempo. A estrada não se abrirá por gritos", gritou Pedro, um conhecido antagonista da comunidade. As vozes se calaram e um frio percorreu a multidão. Maria sentiu seu coração acelerar. O que fazer agora? Desviou o olhar para João, buscando apoio e coragem. Ele não hesitou. "Não estamos aqui apenas para gritar, estamos para construir um futuro unido." O eco de suas palavras ressoava sob a tensão no ar. Dona Clara levantou o braço, decidida. "Se estamos juntos, nada pode nos parar. Lutei a vida toda pela minha terra e não deixarei que esta estrada nos separe." Suas palavras esquentaram o ambiente novamente, mas Maria sentia que a divisão poderia ser mais profunda do que se imaginava. E a tensão aumentava. Os dois lados preparavam-se para argumentar, enquanto Maria e João se entreolhavam, cientes de que a verdadeira luta não era apenas pela estrada, mas pela unidade de uma comunidade fraturada. Será que eles conseguiriam unir as vozes e deixar para trás os ressentimentos? Uma nova onda de preocupação atravessou Maria. O futuro da comunidade estava em jogo, mas a confrontação estava prestes a começar, e toda aquela união poderia ser testada como nunca antes. O que poderia acontecer a seguir quando os laços frágeis fossem confrontados com a dura realidade das divisões? A tensão na praça era palpável. As palavras trocadas entre os dois lados preparavam-se para argumentar, enquanto Maria e João se entreolhavam, cientes de que a verdadeira luta não era apenas pela estrada, mas pela unidade de uma comunidade fraturada. Será que eles conseguiriam unir as vozes e deixar para trás os ressentimentos? Uma nova onda de preocupação atravessou Maria. O futuro da comunidade estava em jogo, mas a confrontação estava prestes a começar, e toda aquela união poderia ser testada como nunca antes. O que poderia acontecer a seguir, quando os laços frágeis fossem confrontados com a dura realidade das divisões? A tensão na praça era palpável. As palavras trocadas entre os dois lados preparavam-se para... Os grupos começaram a se transformar em um duelo entre vozes, cada lado defendendo suas opiniões. Maria tinha consciência de que a próxima frase que pronunciaria poderia mudar tudo. Sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, ela respirou fundo e decidiu que não deixaria o medo dominá-la. "Nós sabemos que vocês têm preocupações", começou, sua voz tremendo levemente, "mas não estamos aqui para desmerecer ninguém. Estamos aqui porque acreditamos que essa estrada não é apenas uma via." Ela fez uma pausa, observando Pedro enfurecido. "É um símbolo de união, uma chance de reviver o que temos de bom." O barulho da multidão que se aglomerava parecia diminuir, cada pessoa atenta ao que poderia acontecer em seguida. Mesmo quem estava distante começou a se aproximar, atraído pela discussão que fervilhava. Maria percebeu isso como um sinal, mas Pedro não se deixou abalar. "E o que isso muda para quem luta dia após dia para plantar?" ele disparou, apontando para o chão. "Quantos de vocês já se preocupou em como essa estrada pode afetar nossas terras?" A pergunta pairou no ar, e Maria, em um impulso, decidiu se conectar diretamente com ele. "Pedro, eu entendo sua dor. Nossos laços com a terra são profundos, é a nossa vida. Mas imagine quantas pessoas poderão ter acesso à educação, aos serviços de saúde que precisamos. E quantos jovens deixarão a cidade, perdendo suas raízes?" O olhar de Pedro hesitou por um breve momento, e Maria agarrou essa fraqueza. Ela se virou para a multidão. "Quantos aqui têm filhos que saem para longe porque não temos as oportunidades que outra região tem?" Mãos se levantaram, vozes se manifestaram em murmúrios de concordância. Os reclames começaram a se transformar em preocupações coletivas. Maria sentia que a união estava apenas começando a despontar. João, enfaticamente, somou-se a Maria. "Estamos todos no mesmo barco. Se olharmos um para o outro com empatia, poderemos descobrir soluções juntas. Esta estrada é apenas o primeiro passo para o que podemos alcançar. Vamos construir um futuro e não ficar presos ao passado." Nesse momento, as emoções começaram a mudar de tom, o peso da desconfiança recuando diante da esperança. Maria olhou para Dona Clara, que sorria, seu semblante luzindo de expectativa. E enquanto ela falava, ela percebeu a aliada em meio à multidão. Dona Clara levantou a mão, gritando: "Devemos nos unir, nossos filhos merecem uma oportunidade."
Mas a pressão não desapareceu de imediato. Pedro, ainda relutante, olhou para os homens ao seu lado, quase como um pedido de apoio. O velho Joaquim, que até então apenas escutava, se virou e, com a voz rouca, declarou: "Sim, tivemos nossas rixas, mas a vida é curta demais para ficarmos brigando. Vamos criar uma nova história juntos." A emoção crescendo em sua voz parecia ecoar em outros. E assim, como um barco adernando, a conversa aos poucos começou a se transformar em um espaço para diálogo. Mas quando a tensão parecia finalmente relaxar, uma pergunta ecoou nas mentes de todos. E se divisão se demonstrasse ainda mais forte do que pensavam? Maria estava prestes a propor um debate, quando uma voz conhecida a interrompeu. Era a jovem Ana, que tinha sido amiga de todos, mas que se afastara devido às disputas. Ela caminhava com passos decididos. E se o que vocês estão tentando construir se desfizer, como tudo o que acreditamos até agora? Essa pergunta pairou no ar, e Maria sentiu o frio na barriga novamente. O que agora se desenrolava não era apenas uma briga por uma estrada, mas os sentimentos mais profundos de uma comunidade inteira. Isso já não era só uma conversa, era um apelo emocional à transformação. O que mais viriam a descobrir? A luta pela união estava longe de terminar. Maria olhou para Ana, sentindo a urgência daquela pergunta penetrar em sua alma. Ela conhecia bem o que estava em jogo. Era mais do que apenas uma estrada. Era a identidade da comunidade, suas raízes e sonhos, tudo se entrelaçando naquele momento intenso. Eu não sei se vai durar, Maria respondeu com sinceridade, mas eu creio que devemos tentar. E, se cairmos, que ao menos sejamos juntos. É melhor do que nos dividirmos novamente. Sua voz, agora mais firme, parecia ressoar em cada canto da praça. Pedro, ainda com um semblante endurecido, parecia pesar as palavras. Ele olhou para a multidão, e Maria percebeu o momento decisivo. Era um convite para que todos refletissem sobre suas próprias dores e esperanças. Mas, e se os problemas que essa estrada trazem forem maiores do que os benefícios? Questionou alguém na multidão, quebrando o silêncio que se seguia. Era Rodrigo, um jovem agricultor conhecido por sua postura incisiva. Precisamos pensar no que temos aqui, no que podemos perder. A união deve incluir a proteção do que é nosso. Dona Clara, percebendo o clima de incerteza, levantou-se novamente. O que podemos fazer para nos unir? Como podemos defender nosso jeito de viver e, ao mesmo tempo, buscar um futuro melhor? A pergunta dela foi como um sopro de frescor, abrindo espaço para possibilidades. Precisamos planejar juntos, exclamou Maria. Uma comissão que englobe todas as vozes, dos agricultores, dos jovens, dos que precisam da estrada e dos que têm medo de perdê-la. Se fizermos isso, talvez possamos encontrar um meio termo. A ideia, assim como uma onda, começou a se espalhar. Olhares se encontravam e sorrisos começavam a surgir. Aos poucos, os muros da desconfiança pareciam desmoronar. João, cheio de confiança, completou: "Vamos nos ouvir e entender o que cada um tem a dizer. Juntos, podemos traçar um caminho que evite o desperdício de vidas e esperanças." As palmas começaram a ecoar pela praça, e Maria sentiu um calor crescer no peito, um vislumbre do que poderia ser. Enquanto isso, Pedro permanecia pensativo, como se as palavras de Maria e dos outros começassem a ressoar em sua própria história, suas próprias inseguranças. Ele construiu uma vida de luta e resistência, e agora observava a possibilidade de mudança. Mas, no fundo, ainda havia aquele receio, uma sombra que deslizava entre a euforia. "Cuidado com as promessas vazias", ele finalmente disse, sua voz baixa, mas poderosa. "Só porque estamos juntos agora, não significa que os problemas acabarão automaticamente. O que faremos quando os desafios surgirem?" Maria franziu a testa. Era um lembrete sério. Ela sabia que a batalha estava longe de acabar. Precisamos de um compromisso verdadeiro, um pacto de que cada passo que damos será com respeito e cuidado, sempre com a comunidade em mente, insistiu. Enquanto a discussão se aprofundava e novos rostos eram ouvidos, uma onda de esperança começou a preencher o ar. Maria olhou além da multidão, vislumbrando um futuro onde a estrada poderia ser mais do que um ponto de atrito, poderia se tornar um alicerce de novas possibilidades. Mas à medida que a conversa avançava, algo inesperado cortou aquele momento de união. Uma grupa de homens, conhecidos por sua animosidade, começou a se aproximar da praça, a expressão fechada e os braços cruzados.
Maria sentiu um frio na barriga, e o murmurinho da multidão se tornou inquietude. Esse grupo era conhecido por se opor a qualquer mudança na região, e sua chegada suscitava incertezas. Nós temos muito a discutir ainda, pensou Maria, de mãos suadas, sabendo que novos desafios estavam por vir e que o verdadeiro teste daquela unidade havia apenas começado. O que aconteceria agora? Um silêncio tenso tomou conta da praça. Os homens se aproximaram, e o olhar deles parecia jogar uma sombra sobre o clima de esperança que havia começado a florescer. Maria pôde sentir o estômago apertar, adotando o papel de pacificadora. Mas em meio àquela situação, sua coragem ardia como uma chama frágil. A figura à frente do grupo, um homem corcunda chamado Joaquim, sempre foi um daqueles que se opunham a qualquer mudança. Ele dominava as conversas, e sua voz grave ecoou, cortando a atmosfera vibrante. Vocês realmente acham que uma estrada vai resolver nossos problemas? Questionou. Nós perderemos a essência do que somos, a nossa cultura. Essa ideia é uma ameaça. Pedro respirou fundo, sentindo que esse era o momento de tomar as rédeas. Joaquim, não estamos aqui para destruir, mas para construir. Você não vê que todos querem um lugar ao sol, que estamos buscando um modo de viver que respeite a todos? Sua voz, embora firme, denunciava a aflição que ele tentava esconder. A multidão, dividida, olhava para cima, alternando entre Pedro e Joaquim. Sentiam como se estivessem em um grande jogo de xadrez, onde cada movimento importava. Maria sentiu que era hora de agir. Levantou a mão pedindo silêncio. Quando finalmente todos a escutaram, iniciou um discurso carregado de emoção. Escutem, por favor. Nós todos temos medo. Medo de perder o que temos, de não sermos ouvidos, de ver nossos laços se desmancharem, ela começou, e a sinceridade em suas palavras parecia tocar os corações mais duros ali. Mas juntos, conseguimos mais. Precisamos de uma estrada, sim, mas não uma estrada que corte nossa identidade, uma estrada que nos una. O murmúrio crescente na praça parecia comprar a ideia de Maria. Olhares de assentimento começaram a surgir, e mesmo Joaquim parecia hesitar. Maria aproveitou a oportunidade. Vamos conversar, Joaquim. Vamos criar um espaço para dialogar, onde todos possam opinar, e aquilo que nos une fale mais alto. Não precisamos de ramificações, precisamos de um ponto comum. Nesse momento, uma mulher do fundo da multidão, conhecida por ser uma defensora apaixonada da tradição, levantou-se. Era a tia Lúcia, uma sábia que todos respeitavam. Eu sou do campo, e tanto quanto vocês, tenho medo de perder minha casa, mas posso ver o futuro brilhante que pode surgir ao mesmo tempo. Temos que lutar pelo que amamos, mas também pelo que pode vir a nos enriquecer, ela gritou. Sua voz vibrava com a força de todos os anos de vivência e autoridade. Com as palavras de tia Lúcia reverberando na mente de todos, algo começou a mudar na expressão de Joaquim. Ele franziu a testa, visivelmente pensando nas opções que tinha. Finalmente, após uma longa pausa, ele se dirigiu a Maria. Se você está disposta a me ouvir, eu também posso escutar. A multidão explodiu em aplausos, um sinal de que a tensão que havia se acumulado talvez tivesse um caminho para a negociação. Mas antes que o clima de celebração pudesse se espalhar totalmente, um outro homem do grupo de Joaquim interrompeu. E se formos traídos por aqueles que dizem querer nos unir? O ar gelou. Maria percebeu que a união estava começando, mas que os rostos iriam passar por testes e que seria preciso uma liderança constante para superar os desafios que estavam por vir. Olhando nos olhos de Pedro, encontrou uma súbita onda de impulso e determinação. Era preciso dar o próximo passo. Estamos aqui juntos. O que uma comunidade faz é enfrentar os medos juntos, não importa o quanto isso pareça difícil. Portanto, vamos continuar essa conversa. Se nos abrirmos ao diálogo, pode ser que descubram algo que ressoe com seus corações também. Maria concluiu, lançando um olhar esperançoso para todos. À medida que o diálogo recomeçava, havia um zumbido de expectativa na praça. Mas no fundo do coração de Maria, uma pergunta permanecia. Seria suficiente? Estava aquela reunião apenas começando, ou seria o prenúncio de novos conflitos? As nuvens da incerteza continuavam pairando, como um grande presságio. O que aconteceria a seguir? Um manto de expectativa se espalhou pela praça. Maria olhou ao redor, percebendo que os olhares começavam a se voltar de um lado para o outro, como se a energia estivesse se reconfigurando.
O fervor das vozes misturava-se com os murmúrios da brisa que passava, e cada uma das palavras parecia carregar um peso maior do que o habitual. Tia Lúcia, percebendo o clima tornando-se elétrico, se adiantou. Precisamos de um plano, de um ponto de partida. É hora de organizarmos as ideias, de levantarmos um diálogo que não fira as nossas raízes, mas que também alimente as futuras gerações. Sua voz ressoou como um tambor, ecoando na consciência coletiva. E quem vai mediar isso? Um jovem da multidão questionou, sua insegurança se evidenciando nas palavras. Como saberemos que nossos interesses serão ouvidos? A inquietação se espalhou, e Maria sentiu que o momento de unir as vozes era agora ou nunca. Eu posso ajudar, Pedro interrompeu, sua voz forte e calma ao mesmo tempo. Podemos criar grupos de discussão, assim cada um terá a chance de expor seu ponto de vista. Juntos, podemos pensar num jeito de construir essa estrada, mas também preservar nossas tradições. Alguns aplaudiram, outros hesitaram. Maria sentiu um misto de medo e esperança se agitando dentro dela. Ela sabia que uma divisão podia acontecer se a próxima palavra errada fosse proferida. Cuidadosamente, decidiu continuar. Vamos aproveitar a experiência de cada um aqui, continuou, voltando-se primeiro para os mais velhos da multidão. Quem aqui gostaria de compartilhar suas ideias? Nós precisamos de vocês. E assim, à medida que um veterano começou a contar histórias sobre as plantações de sua infância, outros se levantaram, um a um, começando a compartilhar suas vivências. Era um mosaico de sentimentos e lembranças, uma tapeçaria que ia sendo tecida entre todos ali presentes. De repente, o medo começou a dar lugar à empatia. Porém, Joaquim ainda se mantinha na defensiva. É bonito ouvir as vozes dos mais velhos, mas estamos falando de nossa sobrevivência. Ele parecia temer que essas conversas fossem em vão, que o tempo estivesse escorrendo pelas mãos. Somente palavras não vão salvar nossas terras. Maria percebeu que isso era uma oportunidade. Talvez as palavras sejam apenas o início, ela disse, com o olhar firme. Podemos também transformar nossas palavras em ações. Que tal fazermos uma proposta concreta, uma assembleia, onde todos possam falar e juntos decidamos o que fazer? Um murmúrio se espalhou pela multidão, enquanto as vidas de cada um ali se entrelaçavam em um cálice de esperança. Maria notou que o semblante de Joaquim estava mudando. Um pequeno lampejo de compreensão começava a surgir, uma fissura na armadura que o mantinha tão rígido. E se alguém não gostar do que decidirmos? Ele questionou, o tom mais suave. Estamos tentando unir nossos corações e nossas mentes. Isso é só o começo, Maria respondeu, determinada. Vamos fazer isso juntos, ironicamente ligados pelo nosso desejo de um futuro melhor. A multidão começou a aplaudir, e entre risos e murmúrios encorajadores, um novo espírito começava a se formar. Mas do fundo da praça, a mesma voz que tinha lançado a dúvida anteriormente interrompeu novamente, um tom estridente cortando o clima vibrante. E se a cidade decidir construir a estrada sem nos consultar? E se o que unirmos hoje for jogado na lama amanhã? Silêncio. Uma onda de preocupação apareceu nos rostos de alguns presentes. Maria sentiu seu coração disparar, as palavras escapando dela. As crenças que estavam gradativamente reemergindo estavam à beira da desintegração. Ela olhou para Pedro, buscando forças, e soube que agora era a hora de se preparar para o maior desafio. Porque, no fundo, a luta tendo um futuro em comum também significava enfrentar a verdade oculta. O real desafio não estava na construção da estrada, mas a construção da confiança. Quão longe ela conseguiria ir para unir aquele povo? E se houvesse pessoas dispostas a fazer tudo o que fosse necessário para impedir que aquela estrada se tornasse um desvio de seus sonhos? O murmúrio se espalhou como uma onda e as preocupações começaram a tomar forma. O medo da iminente destruição das tradições daquela comunidade pairava no ar pesado. Maria sentiu como se um nó se formasse em seu estômago. Aquela interrogação, lançada em tom desafiador, não se calou. Ela sabia que aquele era um momento decisivo. Joaquim continuava com o olhar desconfiado, cruzando os braços, como se estivesse preparando um escudo contra qualquer esperança que pudesse surgir. Precisamos de algo mais do que boas intenções. Precisamos de um plano de ação.
Ele estava mais convicto agora, quase com raiva. Certo, Maria começou, sua voz mais firme, mas é esse diálogo que podemos transformar em um plano. Como podemos traçar um caminho sem ouvir uns aos outros primeiro? Precisamos da força das histórias que estão aqui, precisamos de todos. Seus olhos se incendiaram de determinação. Ao redor, algumas pessoas começaram a acenar positivamente. Tia Lúcia se aproximou e colocou a mão no ombro de Joaquim. Meu filho, você tem razão, precisamos agir, mas devemos agir juntos. O que você sugere? Embora ainda parecesse resistente, Joaquim começou a relaxar um pouco. Podemos organizar um abaixo-assinado, reunir o máximo de pessoas possível e levar nossa voz à cidade. Precisamos mostrar que somos unidos, que não aceitaremos decisões impostas. Sua fala trouxe um novo fôlego à multidão. Neste momento, um coro de sim ecoou e uma onda de esperança começou a florescer. Maria sentiu que era o momento certo. Então vamos fazer isso, vamos nos reunir ao longo da próxima semana para criar essa proposta e fazer nossos pontos serem ouvidos. Quando estivermos prontos, levará a voz da nossa comunidade. Pedro se adiantou. Estabeleceremos grupos de trabalho, um para captar assinaturas, outro para contatar a imprensa e assim por diante. Cada um aqui deve sentir que pode contribuir. Risadas e murmúrios abafados se misturaram. Aquela era a energia que Maria havia sonhado em despertar. Uma força coletiva começava a surgir entre eles, e o clima tensional se transformava em um pulsar esperançoso. Vamos fazer uma reunião depois da missa de domingo, sugeriu tia Lúcia, o brilho nos olhos. É um bom momento para atrair mais pessoas que podem querer se juntar a nós. Um mar de cabeças concordando e elogios à ideia ecoaram na praça. A empatia compartilhada estava se moldando em ação. Mas logo a dúvida ainda pairava nas vozes de alguns. E se isso não funcionar? E se eles não nos ouvirem? Questionou uma mulher mais velha, sua voz trêmula de nervosismo. Maria sentiu o frio na barriga, mas respirou fundo. Precisamos acreditar, temos que ter fé em nosso poder. De união. O que tememos é mais forte do que o que nos divide. Precisamos nos lançar nesse projeto, mesmo que as incertezas estejam presentes. A coragem reside em tentar. A praça se tornava um cenário não só de descontentamento, mas também de esperança. E as vozes unidas eram um sinal de que a transformação estava começando. Mas, no fundo, Maria sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Como faria para surfar a onda de revoltas que possam aparecer, aqueles que desejassem que a estrada fosse construída a qualquer custo? E, no meio de toda essa expectativa, um desconhecido apareceu ao fundo, observando silenciosamente. O olhar dele era intenso. O que estaria pensando? E, mais importante, ele poderia ser a chave para os desafios que viriam. O sol brilhava intensamente na manhã de domingo, e a atmosfera na praça estava carregada de animação e expectativa. Maria e João, agora verdadeiros líderes da comunidade, se preparavam para a reunião que poderia mudar o rumo de suas vidas e de todos ao redor. Entre sorrisos e cumprimentos, Maria sentiu o nervosismo pulsar em seu peito, mas também um novo fôlego na determinação de todos. À medida que os cidadãos se reuniam, Maria fez uma rápida observação ao redor. Havia rostos conhecidos, amizades ressurgindo e até mesmo alguns que outrora discordavam da ideia da estrada. Todos estavam ali, unidos pelo desejo de que suas vozes fossem ouvidas. João tomou a palavra. Obrigado por estarem aqui, todos vocês. Precisamos trabalhar juntos para que nossos desejos e necessidades sejam levados em conta. Agora é a nossa chance de mostrarmos nossa força. O entusiasmo na voz dele foi contagiante e aplausos encheram a praça. Maria se adiantou. Nós sabemos que existem preocupações e receios. A mudança pode assustar, mas temos que ser corajosos. Entendemos que a estrada não representa apenas um caminho físico, mas uma chance para todos nós, uma oportunidade de crescimento, união e um futuro melhor. Enquanto falava, ela notou Dona Clara e Joaquim assentindo, um símbolo do empoderamento que a comunidade estava vivenciando. Maria respirou fundo, levando a todos a um novo patamar de envolvimento. Ao longo da semana, iremos conduzir grupos de discussão, onde cada um de vocês pode apresentar suas ideias e preocupações. Vamos criar um abaixo-assinado, onde todos terão a chance de se manifestar. E, quando estabelecermos nossa proposta, iremos à cidade levar a voz da nossa comunidade. O burburinho na multidão crescia. Maria viu pessoas acenando em apoio, enquanto outras compartilhavam murmúrios encorajadores. Sem dúvida, havia um novo espírito no ar.
Subitamente, a figura do desconhecido que Maria havia notado antes começou a se aproximar. Seu semblante era sério, mas expressava uma determinação que Maria reconheceu. Ele era Miguel, um membro da comunidade que havia se afastado, mas que tinha uma grande influência nas decisões locais. O silêncio tomou conta ao vê-lo subir ao microfone. Sei que muitos me veem como uma figura controversa neste assunto, começou Miguel, sua voz ecoando na praça. Anos atrás, eu duvidei de vocês, mas agora vejo que essa luta é mais do que apenas uma estrada. É sobre estar de pé pela nossa comunidade. E meu papel é garantir que esta proposta não caia em ouvidos surdos. Um choque de murmúrios reverberou entre a multidão. A autenticidade nas palavras de Miguel era palpável. Era o tipo de mensagem que Maria sabia que poderia unir ainda mais o grupo. Então, vou ajudar a organizar e a mobilizar contatos na cidade. Precisamos de apoio e juntos podemos fazer barulho. Sua declaração foi recebida por aplausos estrondosos. Quando a alegria começou a florescer entre a população, Maria sentiu os olhos de Joaquim encontrá-la. Havia uma luz neles, uma breve troca de entendimento que falava sobre o que haviam construído juntos. O sentimento estava claro, eles estavam prontos para a batalha. Os grupos de trabalho foram formados e a energia aumentava conforme as ideias fluíam. A praça estava preenchida por vozes unidas e esperanças renovadas. O apoio à ideia da estrada parecia crescer à medida que a comunidade se unia. Ninguém queria ficar para trás. Cada grupo começou a discutir estratégias e delinear as propostas. E aos poucos, o medo que antes permeava o ar evaporou. Mas no fundo de Maria, uma agitação crescia. Ela sabia que a cidade não aceitaria facilmente aquela resistência e que já havia adversários à espreita. Mas ainda assim, aquele era um momento em que a união parecia uma força invencível. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, Maria olhou para o céu enquanto a lua surgia. A luz prateada banhava a fazenda, refletindo a calma que estava tomando conta de seu coração. Com um sorriso, ela se lembrou de João. Ele tinha sido a chave para todo o processo, e ela agora tinha certeza, sua vida estava mudando. Após dias de trabalho duro, o grande dia finalmente chegou. Maria e João prepararam-se para levar a proposta à prefeitura, armados com um abaixo-assinado cheio de apoio. A caminhada até a cidade parecia mais curta do que nunca. Quando chegaram, as portas do gabinete estavam abertas e o ar carregava uma expectativa elétrica. O funcionário, Carlos, observou-os com um olhar curioso. Ao apresentar a proposta, Maria sentiu o coração pulsar forte. Era um momento para que toda a luta pudesse ser validada. Na comunidade havia uma força maior e eles estavam prontos para reivindicar seus direitos. Após a apresentação, Carlos pediu um tempo para discutir, e enquanto aguardavam, Maria não conseguia conter a ansiedade. Mas João a lembrou. Eram mais do que latidos na brisa, estavam unidos. Finalmente, Carlos voltou com um sorriso contido. Vocês não são apenas um grupo de fazendeiros, são uma comunidade. E considerando o apoio e a união que demonstraram, nós vamos convocar uma nova reunião. A cidade ouvirá suas vozes. À medida que as palavras ecoaram no ar, Maria e João se entreolharam. Era um sinal claro. O sacrifício valeu a pena. A luta deles não apenas reabriu a estrada, mas também os uniu. Uniu como nunca antes. A comunidade estava renascendo, florescendo. Naquela noite, Maria retornou à fazenda sob um céu estrelado. O mundo parecia diferente. A esperança pulsava vibrante. Junto de João, estavam prontos para levar adiante a transformação que havia começado há tanto tempo. E assim, Maria percebeu que a verdadeira bondade, quando cultivada no coração, poderia transformar não apenas vidas, mas também reescrever destinos inteiros. A estrada não era apenas um caminho, era um símbolo de tudo que eram e ainda seriam.
Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias emocionais como esta. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.